Amados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 129 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que emprestam a sua máquina comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, por outro lado, uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Dr. Felipe Baloi, doutorado em comunicação. Professor Felipe Baloi, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigadíssimo. Obrigado, Antônio. Excelente. Professor, como é que vê aqui a necessidade de num modelo de ensino, não num modelo, mas também num sistema que já emprega este modelo lá dentro, o ecossistema, os autores? Como é que se pode criar aqui um ambiente tal que haja uma concordância entre a necessidade de desenvolver competências a nível de conhecimento, práticas e habilidades? Muito obrigado, boa tarde. Gostava de saudar o programa primeiro, saudar a equipe de trabalho e dizer tanto parabéns. Nós temos vindo a acompanhar os vossos trabalhos e isso engrandece o nosso papel como comunicadores e respondem aos desafios do governo de colocar não somente indivíduos formados, como também jovens que não estejam à espera de receberem ou submeter um currículo para uma instituição para poderem trabalhar, mas começarem a explicitar este interesse de manifestar através de si próprios a necessidade de ocupar um espaço na sociedade para criar um espaço para que o público possa participar e para que os jovens, sobretudo os mais novos, que ainda não sabem o que é trabalhar, possam aprender de vós que é possível, com o seu próprio potencial, desenvolver competências e melhorar. Obrigado. E da questão que me coloca, entendo que as formações servem como um patamar. O conhecimento que nós adquirimos, que ministramos, é o conhecimento que obtivemos antes, é uma experiência que nós tivemos, mas que esta experiência vai funcionando para um determinado período. A um dado passo, nós devemos aceitar aquilo que é a novidade, aquilo que é a realidade e tentar adequar o conhecimento científico, teórico, de experiência prática, às práticas que se praticam na atualidade. Portanto, qualquer um indivíduo que queira sobreviver numa situação qualquer que seja, é preciso perceber o ambiente e tentar adaptar-se ao ambiente. Acho que esta é uma velha marca de Charles Darwin, de que as espécies vão sobreviver, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos serão engolidos. Portanto, estes fracos desaparecem porque se calhar não se fizeram à altura que deviam. Então é possível desenvolver as competências individuais, mas sempre puxando para aquilo que é a realidade, sem conflituar com o sistema, mas sempre tentar encontrar espaço
que o espaço não se oferece, o espaço conquista-se. É exatamente isso que eu acho que estas competências podem ser aproveitadas para esse efeito. Muito bem. No nosso contexto, como muito bem esteve a dizer, o contexto, a contextualização é extremamente importante para poder se adequar no tempo e no espaço, quer os programas, mas também visam trazer resposta àquilo que é uma realidade específica. Olhando para aquilo que são, que é o perfil dos profissionais na área de comunicação, tendo em conta aquilo que são as necessidades da nossa sociedade, onde é que estão os maiores déficits a nível desses 3 pilares, conhecimento, habilidade e atitudes, e como é que podem esses espaços serem preenchidos, criando aqui uma sinergia entre diversos atores que devem estar envolvidos na formação contínua dos profissionais. Perfeito. A formação contínua dos profissionais vai ganhar ímpeto à medida em que ela vai envolver vários atores. Há um desafio que se coloca às instituições de ensino, que é irem buscar as reais necessidades do mercado. Necessidades na parte dos que querem ser formados e necessidades daqueles que querem resposta das universidades em termos de entrega de quadros formados pelas universidades. Isto, para que seja efetivo, era expectável que as universidades fizessem currículas em paralelo com as empresas. Portanto, o mercado empregador deve participar do processo de desenvolvimento dos currículos para as universidades e vice-versa. Significa que as universidades têm as balizas que têm, mas estas não podem estar fechadas. Nós sabemos que a formação dos quadros, a formação dos próprios professores que fazem os currículos levam algum tempo para se conseguir fazer isso. E uma vez adquirido essa experiência, por vezes é difícil desfazer-se dela para aprender novas coisas. Mas o segredo está aí. O segredo de um professor está na capacidade dele aprender e desaprender para reaprender. Então, é um processo um pouco difícil, que daria o exemplo de um professor que tem um programa para lecionar e chega na sala de aulas e pergunta: o que está a acontecer hoje na cidade de Maputo? E eles dizem: olha, houve troca da estátua de Eudald Mondlane. Então, vamos falar sobre a estátua de Eudald Mondlane. O que vocês acham? E eles começam a desenvolver. Ele abandona a aula que trazia e adequa a aula às necessidades reais do estudante. Portanto, é preciso que as universidades se aproximem cada vez mais do mercado, mas não somente as universidades. O mercado também deve dizer às universidades o que quer. Então, para isso, é preciso que se criem fóruns de participação. Os estudantes devem fazer parte também do desenvolvimento dos currículos universitários. Pode ser que os estudantes do primeiro ano não tenham muito domínio, até com um pouco de medo, estão a entrar para universidades e não sabem como é que isso funciona, mas os finalistas e os recém-graduados podem contribuir para as universidades para dizer: olha, aquilo que nós formamos, aquilo que nós aprendemos é útil, sim, mas o mercado exige A, B, C e D. Então, as universidades devem espreitar cada vez mais para que haja simbiose em termos de conhecimento teóricos e práticos. E os conhecimentos práticos, como dizia, as universidades podem, se tiverem um desenvolvimento paulatino e próximo dos empregadores, falo de empregadores, mas também poder falar de outras unidades de produção que apoiam a pesquisa. A pesquisa, todas elas são um pouco caras. Qualquer pesquisa é cara. Então, eventualmente, houvesse algumas unidades que pudessem apoiar. Eu falo, por exemplo, de um laboratório de física, laboratório de química. As empresas que fazem trabalham nesta área podem abraçar alguns programas da universidade. Então, deve haver um simbiose. Acho que por aí podemos começar a ter melhores resultados. Achei interessante aquela atitude contingencial que disse do docente ao chegar, conseguir desaprender ou deixar de lado aquilo que levava como um programa e conseguir provocar para evitar os estudantes para que eles possam sugerir o que é que pode ser assim um pouco contextual para estimular esse interesse e depois fazê-los falar. Olhando para a geração atual que nós temos, chamam de geração milênio, chamam de geração
Z, por aí em diante. Mas olhando para aquilo que é como é que se diz isto? A acessibilidade de informação por causa da democratização e por causa também do desenvolvimento das tecnologias. Como é que pode-se realmente tornar estes estudantes parte do processo de ensino, tendo em conta que eles também têm outras nuances, outros interesses, nomeadamente alguma impaciência em ver o conhecimento como uma ferramenta para poderem tornar-se úteis no futuro. Úteis. Perfeito. Há um fenómeno que ocorre hoje nas grandes cidades, falo das grandes cidades, atrevo-me a pensar que fora de Maputo também, noutras grandes cidades, assim acontece, que está ligado às tecnologias. As tecnologias de comunicação e informação, as TICs, fazem com que há um deslocamento do conhecimento do professor para o estudante e vice-versa. São felizes aqueles formadores que entendem que já não são somente professores, são também facilitadores. Portanto, o professor é intermediário do conhecimento que existe nas plataformas e conhecimento que ele tem adquirido anteriormente para lecionar. Para dizer que o professor deve estar preparado para que o estudante diga: não, professor, há um livro que eu li, há um artigo que eu vi. E o mundo de hoje das tecnologias é um mundo de facilidades. Estas facilidades fazem muita coisa boa, mas também há muita coisa negativa no meio. Porque nós gostamos de usar a lei do mais fácil. Gostamos daquilo que é imediato. Qualquer pergunta que coloca o estudante, se ele tiver a facilidade de pegar no Google e pesquisar, imediatamente dá a resposta. Mas ele não conhece o antes e o depois, muito menos passa pela cabeça que ele tem que fazer elaborar para que se perceba o que ele está a dizer. Mas ele encontrou a resposta ali imediata e ele coloca a resposta e ele já está. Este estudante deve ser treinado para a utilização dos meios tecnológicos, mas não só o estudante, como o próprio docente. Acontece, porém, que os docentes são aqueles que menos equipamentos têm tecnológico comparado com os estudantes. É simples. Os estudantes vão às escolas para falar dos universitários, entram na universidade mais ou menos com 17, 18 anos. Eles entram com 17, com 18 anos, estão a fazer uma migração da fase da adolescente para adulto. É um momento de conquista, tanto da realização dos pais, porque é uma satisfação porque os filhos conseguiram entrar para a universidade. Aí o pai arrisca em fazer investimento de tudo aquilo que o filho pede, como, por exemplo, tecnologia para facilitar o seu processo de ensino. Essa tecnologia ele coloca por cima do professor. E o professor ainda não tem a tecnologia porque ele só tem a tecnologia adquirindo com seus próprios meios. Os meios do professor, ou por não ser prioridade para ele. Não é prioritário para um professor andar atrás de tecnologia, no último lançamento de iPhone. Não é preocupação de professores, é preocupação, se calhar, do adolescente, do estudante e por aí em diante, a não ser que seja da área de tecnologia. Mas um professor normal de uma disciplina de metodologia, disciplina de marketing, pode não ser queda dele. Então, o que acontece é que o estudante vai estar informado, mas são informações que são pequenas luzes que se acendem. Ele nem sequer consegue distinguir de onde vem, para onde vai, mas ele tem muitos conhecimentos, são conhecimentos difusos. Então, o trabalho do professor aqui é tentar sintetizar estes conhecimentos que ele tem, mas sem descurar, sem opor-se, sem necessariamente contrariar, mas tentar abraçar e aceitar aprender com os alunos. O segredo do professor de hoje deve aprender com os seus próprios alunos. Ele não pode entrar para a sala de aulas para ensinar apenas, ele tem que entrar na sala de aulas para aprender. Isso é simples. Se olhar para casa, todos da minha faixa etária aprendem a utilizar os telefones com os seus filhos. Aqueles que têm os filhos ou os sobrinhos, conforme seja a faixa etária mais inferior dentro de casa, é que nos ensina a usar os devices. Então nós não podemos chegar na sala de aulas e criar o contrário da situação. Então é aí onde eu digo que a tecnologia e o ensino tem uma simbiose muito importante. Muito interessante. Qual é a importância da incorporação da dimensão de formação moral
no processo de conciliação entre aquilo que são os materiais e a forma como também os modelos, as ferramentas são numa ótica europeia, né? Eurocentrista, mas para responderem a realidades e a demandas locais. Como é que se pode conciliar, portanto, aquilo que seria um conteúdo local, aquilo que seria o papel dos docentes também, também tornarem-se verdadeiros facilitadores, sem bloquear esta criatividade dos estudantes, e também como é que eles próprios podem se envolver na busca do conhecimento de uma forma criativa. Fez muito bem menção que a pesquisa tem os seus custos. Exato. e não é excessiva. Como é que se pode fazer essa combinação, tendo em conta trabalhar ou desenvolver a dimensão moral? Esta questão da dimensão moral é fundamental e tem sido cada vez mais desafiante. É desafiante na medida em que se nós somos consumistas, vamos aceitar que somos numa sociedade de consumo. A sociedade de consumo não é só consumir, tomar chá só. É tudo que está à volta. E consumimos conhecimento como se fôssemos termoacumuladores. Baterias onde vai descarregar. Mas não é isto. Nós temos um espaço próprio, temos os cérebros próprios, cérebros livres. Acontece, porém, que durante muito tempo foi muito valorizado o cérebro que acumulou conhecimento. Na neurodidática trata-se do cérebro esquerdo, mas tem um cérebro emocional, o cérebro direito, que também é muito importante olhar para ele, porque é aqui onde há criatividade, é aqui onde há emoção, é aqui onde há afetividade, é aqui onde há relação humana. E esta relação humana falta por vezes nas nossas comunicações, falta nas nossas relações com os estudantes, por causa da distância que existe entre o professor e o aluno, por causa do conhecimento que ele traz consigo. Ele não tem uma bateria de conhecimento muito alto comparado com o aluno, mas o aluno tem um conhecimento prático, tem sentimentos próprios, tem emoções, e nós temos que olhar para as emoções dos alunos e dizer, olha, perante esta situação, como é que nós resolvemos? E eles vão nos trazer a solução. Os manuais vindos de outros países, por exemplo, da Europa, que são os que mais pesquisam, mais escrevem, e nós somos escravos disso, porque até para nós estarmos aqui a conversarmos, estamos a utilizar uma língua estrangeira, nós estamos a usar a nossa língua própria. Eu quando nasci, aprendi uma língua própria, aprendi Xangana com os meus pais, só comecei a ir à escola aos 7 anos. Então é aos 7 anos que eu comecei a ter a língua oficial portuguesa como uma língua de escola. Nessa altura ainda eu encontrei o fenômeno que era proibido falar a língua Landim, Xangana, língua materna na escola, que era um processo de tentar acelerar o processo de aprendizagem da língua portuguesa. Pode ser interpretado de outra forma, depende do ponto de vista de cada um, mas esta medida era mesmo para que o indivíduo não ficasse somente à língua materna. Hoje já estamos a perceber que não, se calhar não valia a pena forçar o indivíduo a aprender matemática em português. Se fosse possível ensiná-lo também na sua própria língua, facilmente ele vai superar as dificuldades. Então temos bilíngue agora a utilizar nas escolas, que é a tentativa de aproveitar o conhecimento local. Está muito bem colocada a questão, conhecimento local. Mesmo as tecnologias, quando se discutem as políticas de abraçar determinada norma, como por exemplo foi a norma que é abraçada para a internet, para a televisão, digitalização da televisão, estas normas focam, têm por detrás da intuição principal, a valorização do conteúdo local. Então, como é que nós vamos valorizar o conteúdo local? Então, só podemos valorizar o conteúdo local aproximando do próprio fazedor do conteúdo. Então temos que buscar uma parte da cultura, e a cultura é feita através da língua. Daí que eu acho que as línguas podem ser muito importantes para nos ajudar a interpretar esses fenómenos. Mas vai ser um pouco difícil, por enquanto. Estamos a pegar um livro de química e estudar química em Xangana, em Ronga, em Makwa, em Nhawa, em Jawa, por exemplo. Por quê? Porque faltam instrumentos no meio. Não temos dicionários, não temos gramáticas, não temos professores também formados a estes níveis para dar lecionar isto. Mas se continuamos a questionar, se pegarmos nos instrumentos e nos aproximar dos fazedores e nos aproximar
do destino dos técnicos, da vida dos técnicos, da vida das empresas, dos resultados do mercado, nós podemos encontrar alguns resultados. Pode não ser tão imediato, mas podemos encontrar resultados. E mais, temos que insistir que haja produção local de conteúdos para o consumo local. Hoje espantei-me que tinha uma aula de marketing digital. Na quinta-feira passada pedi aos meus alunos que trouxessem campanha de comunicação de qualquer produto à escolha deles para discutirmos na aula de hoje. Nós não terminamos de discutir os projetos que trouxeram. Cada um foi trazendo o seu projeto. Acredito que todos os projetos estavam em língua local. Os nomes dos projetos que eles deram em língua local. Vinha lá Kulissa Msisi, Xungile, todos os nomes que os alunos deram foram nomes locais, uns misturados em inglês, e eles dizem que é porque têm que internacionalizar os seus produtos. E porque os manuais também vêm em inglês, os melhores manuais vêm em inglês, língua internacional. Então, é possível pegar nos conteúdos locais. Nós é que temos que começar, nós como donos dos conteúdos, donos das coisas, temos que evidenciar, porque se não formos nós, quem há de fazer isso? Sempre ser nós. Excelente. Em termos de comunicação, quando as pessoas falar consigo mesmo, pode me explicar essa mecânica? Vou dar assim uma aplicação específica. Diz que, por exemplo, a forma da pessoa poder comprometer-se consigo mesmo e com o cosmo, aquilo que é o seu propósito devido à sua missão, é comunicar, é uma comunicação entre o seu eu racional e o seu eu interior, consciente e subconsciente, e depois do subconsciente para o eu superior. Como é que se processa essa comunicação? Bem, de várias formas. Esta comunicação processa de intrusão. É um processo de intrusão. Nós, se precisamos de resolver um determinado exercício, por mais difícil que pareça, se nós começamos a fazer uma introspecção do seu eu, e falando muitas vezes com transcendental. Não uso muito esta questão religiosa nas minhas comunicações, porque não estudo muito essas matérias, então sou tentado a dizer coisas que não estão corretas. Mas o falar com transcendental, falar com intangível, é a coisa mais fundamental e que ajuda o cérebro humano a ficar mais fresco e a desenvolver-se, inclusive até, e a estar predisposto para determinadas atividades. Por isso digo, uma atividade que aparentemente é de quebra-cabeça, eu acho que pode ser começada com uma oração. Faz uma oração de algum tempo e isto vai lhe trazer uma paz interna e eventualmente vai escolher um caminho qualquer. Agora, de onde vem o caminho, de onde vem a escolha, a interpretação individual. Vai dizer que é uma luz divina, não sei. Mas só sei que quando, por exemplo, não consigo dormir, eu faço uma preparação interna, falo comigo próprio, começo a olhar para mim, falo com os meus órgãos, falo com cada um dos órgãos dando a sua importância em termos daquilo que servem os pés, para que servem os joelhos, para que serve o estômago, para que servem os olhos, o que fizeram os olhos comigo durante todo o dia, e isto vai me trazer uma paz interna. Por quê? Porque sou eu, mais ninguém. Sou eu que sei quanto me custou sair de casa para a escola, da escola para aqui e daqui para outro sítio qualquer. Então eu acho que por aí é um caminho que nós podemos encontrar, e esta parte falta muitas vezes nas pessoas. Nós temos tendência a reagir perante uma determinada situação. O indivíduo não se faz o exame de consciência. Será que sou capaz de enfrentar? O que ganho com isso? E se houver uma discussão, o que eu ganho com uma discussão? O que eu quero mostrar? Qual é o objetivo? E nós reagimos, e depois vemos agressões em todo lado, vemos agressões na estrada, pessoas insultam-se, insurgem-se e nem quer perceber o que se passa com outra pessoa. Vemos as pessoas não passam por cima da passadeira, são estudantes que tentam colocar uma dúvida, o professor já está a reagir, uma reativa, que não pode ser. Então devíamos em princípio tentar perceber o outro, mas é uma cultura interna para mim. Eu acho que internamente temos de trabalhar. Excelente.
Tendo em conta esta dualidade que vimos, se preferir, da nossa conversa de lá para cá, nós vimos que, muito bem, há aqui uma oportunidade de os sistemas de ensino integrarem o conteúdo local, tendo em conta aquilo que são as necessidades específicas, reais, humanas, intrínsecas das pessoas. E em específico o que estivemos agora a ver, a forma como a pessoa fala, comunica-se consigo mesma, até mesmo para poder estimular uma intuição, e que isso traz uma melhor conexão consigo mesmo, e por essa vez também conexão com as outras pessoas. O que se pode fazer para que os sistemas de ensino, voltando para aquele ponto que era sobre a questão de não só adotar um modelo de importação de modelos exteriores, mas como é que se pode então conciliar isso? Nós sentimos que realmente há este gap a nível dos estudantes, da comunidade como um todo. Como é que se pode então, a nível dos vários centros de ensino, academia, centros de formação, família e sociedade como um todo, como é que se pode ensinar esta comunicação de uma forma, numa linguagem, vamos lá, que seja compreensível? Eu eventualmente venho a repetir o que disse antes. Eu entendo que nós devemos olhar para as pessoas e tentar perceber quais são as suas motivações. Há alguns modelos que tentaram implementar na Europa, um modelo de trazer estudantes para uma aula aberta em que cada um dissesse aquilo que quer aprender naquele dia. Pode ser muito difícil, não funcionou muito, mas tem que haver balizas. O importante é que o estudante não seja empurrado para um curso que ele não tenha capacidade para fazer, mas também é preciso dizer a ele que ele é capaz de fazer aquilo que os outros fazem, para que ele não seja reducionista e pensar que não, eu estou aqui, terminei, eu não consigo fazer, não consigo mais. Porque nós todos temos capacidades. O que pode acontecer é que estejamos desenvolvido para uma atividade e para outra. Então é preciso perceber de que forma as pessoas aprendem as coisas. Esta aproximação com a comunidade, nós temos que perceber como é que a comunidade funciona, qual é a cultura. Nós falamos de consumo de determinados produtos. O consumo de produtos vai variar consoante os hábitos e costumes de cada uma das famílias, da região, do bairro, por aí em diante. Se nós não formos capazes de perceber como é que este povo, como é que esta sociedade, como é que este grupo social faz as coisas, vamos interpretar mal. Nós vemos pessoas a comerem à mão e pensamos que não querem evoluir. Não. Quem não quer evoluir? Você tem que importar suas coisas. Esse indivíduo, quando come a mão, ele já faz a medição de temperatura da comida que vai dar ao bebê. Já dá ao bebê a temperatura real, ideal. Ele já sabe, se não queimou nas mãos, então não vai queimar a boca do bebê. E esta ligação que ele tem das suas mãos, dos seus dedos com a boca da criança, há um afeto, que é a mesma coisa que acontece quando uma mãe amamenta uma criança. O afeto que a mãe tem para com a criança é mais do que no ventre. Portanto, no seio, quando ela vai mamar, há continuidade. Nós, se formos aos bairros perceber como é que eles vivem, como é que eles interpretam os fenómenos políticos, os fenómenos culturais, os fenómenos desportivos, nós havemos de perceber como é que nós podemos participar. É uma tarefa difícil, mas eu não sei, no estilo de governo aberto, como se tem visto, eventualmente algumas equipas de áreas de trabalhos possam fazer a mesma coisa, não naquela dimensão, mas numa dimensão em que se faça a pesquisa e se traga a comunidade para o conhecimento. Então tem que se levar o conhecimento para as comunidades e trazer o conhecimento da comunidade para a área do ensino. Os estudantes, quando chegam nas universidades, têm um conhecimento. Este conhecimento é de experiência da vida que ele tem. Como dizia, aos 18 anos entram para a universidade. Um indivíduo com 18 anos já tem alguma experiência. Só com 5 anos para entrar para a escola, em termos de contacto com a mídia, estas crianças já viram mais ou menos acima de 500.000 visualizações de vídeos, de vários vídeos de publicidade e de outros conteúdos
que por vezes são de difícil interpretação, mas eles já viram. Então, isto vai impactar na vida do indivíduo, vai impactar no cérebro do indivíduo, vai impactar na forma de ver a vida no futuro e na interpretação. Então, se nós formos buscar o conhecimento local e adaptarmos, se os professores continuarem a utilizar exemplos práticos, se os professores utilizarem, por exemplo, um jornal do dia para discutir assuntos que estejam ligados às matérias que estão a dar, se dedicarem 5 minutos para ouvir os alunos, se dedicar a conversa com os alunos, marcar uma conversa com os alunos em diferentes momentos, em particular e em grupo, eu acho que nós vamos perceber melhor. Mas não é perder tempo a ouvir alunos, porque nós estivemos com carga de matéria para descarregar. Essa matéria pode não servir para o aluno naquele dia. Pode ser que o mais importante para ele não é o estar a ouvir, é ser ouvido. E o professor, quando não ouve o aluno, ele volta para casa frustrado. Então nós temos que criar espaços de interação entre a comunidade e a escola. Excelente. A escola. Qual é, por assim dizer, o propósito de vida do professor Filipe Baloy, enquanto digamos que enquanto um indivíduo que veio para resolver, tem a chave para resolver um problema dos 33, digamos, milhões de problemas que atualmente o Moçambique tem. Qual é o seu propósito? Bem, o meu propósito é ser mais um comunicador, mais um cidadão que participa de forma ativa na vida dos outros cidadãos, que seja o indivíduo não exemplar no sentido de estrelato, mas que não cria problemas nem de interpretação dos fenômenos, muito menos problemas que não existiam antes, não é? Então, o propósito do Baloy é ser um docente, é ser uma pessoa, é ser um indivíduo que seja útil, é ser pelo menos útil para a sociedade. Eu costumo dizer que nós devemos ajudar alguém, pelo menos uma ajuda por dia, ajudar alguém a atravessar a estrada, ajudar alguém a alcançar um resultado, ajudar alguém a resolver um problema, porque às vezes há falsos problemas que não existem, mas nós pensamos que estamos em problemas. O que se passa? Ouvir alguém, isto é coisa muito interessante. Então eu acho que nós devemos tentar, dentro de nós, promover o bem, fazer o bem para o outro. E para que faça o bem para o outro, tem que estar bem internamente. E este bem cultiva-se. Pode estar numa situação em que não está a seu favor, mas deve encontrar espaço para que torne essa dificuldade, para tornar o ponto fraco num ponto forte. Enquanto eu ia à escola com um colega, nesta última fase de formação, nós encaramos várias dificuldades do transporte. Nós fizemos a escola em Barcelona, então vários problemas surgiam pelo caminho e de volta, e eu dizia ao meu colega, não, até porque eu queria que assim acontecesse. Lá já vens tu com esta parte de autoconsolo. Portanto, não levar a vida nos extremos, não levar do lado negativo, até aproveitar o negativo para torná-lo positivo, desde que não seja, que não venha ferir, não lhe cria problemas, para evitar que o problema cresça cada vez mais. Enfim, eu gostava de ser um simples cidadão normal, participativo, e deixar alguns legados para os mais novos. Excelente. Qual é o estilo de liderança que adota para poder gerir as suas relações interpessoais? Como muito bem disse, primeiro para estar bem consigo mesmo, para depois poder ser útil para os outros. Qual é o estilo de liderança que adota, que escolhe? Eu normalmente escolho o estilo colegial. Colegial no sentido de que toda a gente tem uma opinião. Os líderes devem pensar que nem sempre são líderes. Muitas vezes são chefes. Nós somos forçados a utilizar esta linguagem e com muita tristeza ouvimos dizer o líder fulano de tal, e de liderança não tem nada.
naquilo que está a acontecer, porque não foi preparado para liderar aquele tipo de equipa. Ele foi confiado para chefiar aquela equipa. E esta é uma das coisas que as universidades, a academia eventualmente devia ajudar a interpretar, a ajudar a traduzir para determinadas camadas que usam mal determinados termos, não são culpados, mas por vezes é propositado, porque lhe dá vantagem chamar de líder ao indivíduo que é chefe. Então, a liderança, para mim, quando é participativa, é melhor, porque o ponto de vista do indivíduo dura alguns segundos, por vezes. Se lhe perguntar para elaborar de novo a sua posição, é capaz de mudar. Então, se é capaz de mudar, por que não abrir as alas e permitir que os outros possam participar dessa tomada de decisão? E quando a decisão é tomada com compromisso e comprometimento de todos os integrantes da equipa, as coisas ficam fáceis. Por quê? É muito simples cobrar, porque o indivíduo comprometeu-se a fazer. Agora, não se pode espalhar também as lideranças, ficar assim que ninguém não se toma decisão. Não, há um momento em que se toma decisão, mas uma decisão ouvida as partes, e se possível até que se for para elaborar lavrar um instrumento, ouvir as partes, como dos direitos se trata, ouvir as partes, decidimos que isto fica assim. Portanto, seria mais ou menos este tipo de liderança que é esta que eu uso. Não, e de tal ordem que mesmo a mesa de trabalho é uma mesa oval, em que toda a gente está quase que no mesmo nível. A oposição, se calhar para a assinatura, mas não é mais do que isso. Yeah. Excelente. E no campo da sustentabilidade como um ativo produtivo, como é que estrategiza a sua sustentabilidade, gerindo a sua saúde física, emocional, mental? Como é que pensa a sua sustentabilidade para manter-se um ativo produtivo e útil para a sociedade pelo tempo de vida que gostava que continuasse útil a servir? Bem, isto é um bocado complexo, né? É complexo, mas existem várias aprendizagens que nós temos tido ao longo da vida. Uma delas é de que a saúde humana aprende-se com descanso, com uma boa alimentação equilibrada, com a prática de exercícios físicos e com o consumo regrado de determinadas substâncias que se passam, que sirvam para nos animar, que sirvam para nos trazer um pouco de ego, para nos trazer um pouco de autoestima, mas nós temos que sempre tentar levar a vida da forma mais saudável possível. Este saudável possível é questionável, dependendo das condições que a gente tem. Mas longe de mim de investir de uma forma desequilibrada. Não disse antes, mas eu sou pai de família, tenho os meus filhos, a minha esposa, e a vida é esta. A gente trabalha para a família. Então é ali onde tentamos encontrar o equilíbrio, mas para que a nossa vida seja alongada, precisamos de ter também um pouco de medo dos fenómenos naturais. Quando faz vento tem que se esconder, e quando há um barulho lá fora, se calhar não vale a pena ir ver o que se passa, porque pode ser que seja infortúnio, não é? Seja atingido por uma bala perdida, como se diz, então uma pedra arremessada por alguém sem querer e atinge-lhe. Então nós temos que tentar nos proteger. Eu tento transmitir este conhecimento aos meus mais novos filhos e outros amiguinhos, que, olha, tenha medo. O medo faz bem. Se você tem medo, pode escapar só porque você é um medroso. Então, mas que seja valente também, né? Quando há condições, mas quando não há condições, não há. Então, nós devemos tentar levar a vida de uma forma leve, de uma forma sem agressão, de uma forma um pouco mais didática também. Didática. Excelente. Fala-se, por exemplo, de uma técnica chamada chunking em inglês, que é uma técnica de mindful.
que consiste em caminhada, por exemplo, exercício físico de intensidade baixa como uma caminhada e no exercício de introspeção e retrospectiva do que foram atividade semanal, por exemplo, de um período de uma semana, um mês, daquilo que é a reflexão que a pessoa faz sobre a vida, sobre o trabalho nos vários níveis. E disse que isto é uma forma também de filtrar e impregnar conhecimento, que é, mais uma vez, uma forma de falar consigo mesmo. Como é que uma certa atividade física e a sua intensidade pode contribuir para uma melhor comunicação consigo mesmo? Comunica, a questão está muito bem enquadrada. Eu sou exemplo de atividades que faço pessoalmente para resolver assuntos internos, emocionais. É normal uma pessoa perder sono ao longo da noite, por vários motivos, por vezes sem saber explicar os motivos. Porque, por exemplo, quer reconquistar o sono que estava embalado nele, mas desapareceu. Quando não encontro, quando não consigo mais dormir e eu tenho que ir trabalhar no dia seguinte, a saída que eu encontro é caminhar. Quando tenho um desentendimento, por exemplo, com a minha esposa, e acho que se calhar ela tem razão, se calhar eu tenho razão, mas ficamos num impasse, ninguém quer ceder, a melhor coisa que eu encontro é caminhar. Porque eu falo com a natureza, eu respiro ar puro e caminho bastante, faço 5, 10 quilómetros a caminhar. Eu esqueço das coisas e volto com vida nova. Até às vezes volto com uma gumba na mão para a gente fazer em casa para comer. Não comem, mas como sozinho. Então há coisas o exercício, o yoga também, uma coisa que me ajuda bastante. Eu faço yoga, exercício, alongamento. Isto traz-nos uma paz, traz-nos uma predisposição para novas coisas. Por quê? Porque quando nós fazemos exercícios, não só o sangue é bombeado para o coração, como também para o cérebro. Então o cérebro começa a receber um sangue novo, os pulmões enviam um oxigênio e nós sentimos outras pessoas. É um desafio. Há pessoas novas que estão na rua, que estão a caminhar, pessoas que não víamos antes, pessoas que estão no bairro que nós não sabíamos, situações abstratas, situações de surpresa, de um carro quase que passa por cima de nós, chamam-nos a atenção, olha, cuidado, és capaz, há muita coisa, há pássaros, há muita coisa de natureza que é boa para caminhar. Mas eu faço isto porque já há muito tempo caminho já desde os meus 17, 18 anos, futebol, desde o futebol infantil, mas dediquei-me bastante as caminhadas, corrida, coro, caminho. Então eu faço ginástica para estar mais ou menos como estou, eu faço ginástica assim. Muito bem. Quais são as novas habilidades de leitura que tem estado a aprender em resposta às suas diversas demandas profissionais, acadêmicas, mas também no seu autodidatismo? Como é que tem estado a aprender a ler de forma produtiva, tendo em conta que cada vez mais há muita coisa por ler, talvez já há pressão talvez de leitura, documentos profissionais, de atualização, científicos por aí em diante? Quais são as novas formas ou táticas ou estratégias de leitura que tem estado a aprender? Pode nos partilhar? Algumas tenho aprendido, muitas são derivadas da pressão. São derivadas da pressão de entregar o trabalho dentro de um determinado período. Acontece que muitos professores não têm tempo. Não têm tempo porque têm muito trabalho. Tem que se preparar a aula, então tem que ler rápido. As aulas são lidas tecnicamente, objetivos e resultados, metodologia, discussão. Por exemplo, vou ler um trabalho, acabei de ler um trabalho ontem de dissertação de mestrado, mas este tinha que ler minuciosamente porque sou arguente. Então, por ser arguente, tenho tempo de seguir as vírgulas e tudo o resto. Mas isso leva-me um tempo, por vezes 24 horas a ler aquilo, voltar atrás.
Então, é preciso ler tecnicamente através de um fio. Nós temos que criar um fio de leitura. Através do título, o objetivo principal e os objetivos específicos, a hipótese e ver a discussão, o problema, qual é o teu problema. Então, temos que ter o fio em mente, qual é o objeto, o que se pretende alcançar, para trazer ao trabalho o fio ameado, para que a gente perceba o que se pretende. É preciso saber mais ou menos que objetivos tem, porque muitas vezes as pessoas escrevem depois foge, sai das balizas. Como técnica de leitura também uso leituras diagonais, dependendo do volume de trabalho, do volume de leitura e do nível de compreensão que se pretende. Posso fazer uma leitura diagonal, ou leio por capítulos que eu acho que são mais importantes. Ler a introdução, o resumo, e depois de ler as conclusões. Ok, tudo bem, então pronto, vou começar a ler. Se tiver a ler o jornal, leio o lead, para ver se realmente condiz com o título e se calhar um pouco de desenvolvimento, mas depende muito do tempo que a gente tem para ler. Não é fácil, porque há muitos trabalhos. Outra coisa que faço é intercalar os textos. Leio trabalhos dos estudantes, faço muitos trabalhos de casa. Todas as aulas trabalho de casa, então entrego-me trabalhos para ler. Aqueles trabalhos de casa uso para intercalar leituras didáticas que exigem muita concentração. Estou a ler um livro técnico, eu preciso de muita concentração. Com os trabalhos dos estudantes, até com os erros e incompreensões, vai-me ajudar a aliviar a tensão por causa daquele livro. Então, misturar os textos, tal como estão a misturar línguas. Ler em espanhol, ler em português, ler em inglês, ajuda bastante a aliviar a tensão sobre uma determinada língua. É isso. Maravilha. Para terminar, porque o tempo é limitado e o chá já vai muito, muito saboroso. O meu físico, infelizmente, já é que foi. Gostávamos de aprender do professor Baloi como é que se prepara, quais são os hábitos que tem para se preparar em termos físicos, mentais, emocionais e espirituais, para poder se juntar e aos outros e poder criar esta liderança colegial com vista aos resultados que pretende desenvolver. Perfeito. Eu de manhã acordo, nem sempre com tempo. Por vezes, como disse, o sono desaparece e aparece na hora da ponta mesmo, mas enquanto preparo o banho, eu tenho que fazer qualquer exercício. Ligo música, posso ligar uma música de reggae, ou até mesmo com notícias consigo saltar, fazer flexões, fazer abdominais, se não consigo caminhar, e vou fazendo alguma coisa enquanto as minhas filhas se preparam para ir à escola. Eu vou fazer as sandes para elas, vou vendo as comidas que vão levar, cada um de nós tem que levar algum mantimento. A vida da cidade é cara, não podemos comprar todos os dias. Aquilo ajuda-me a exercitar, então eu faço comidas frescas de manhã, comidas de 1 hora mesmo, ou meia hora até, ovos, no caso de ovos, omeletes, por aí em diante. E entrando para a escola, para a estrada, temos que ouvir a rádio. Então escutamos rádio, de preferência Rádio Nacional, Missão Nacional, Rádio Moçambique, mas à volta da escola já não escutamos a Missão Nacional por causa do horário, porque já há programas interativos que passam noutras emissões, são mais cultural e mais de refrescamento. Mais de manhã temos que ouvir as notícias a caminho da escola, e há muita conversa no meio. Brincamos com aquilo que nós vemos na estrada, conversamos acerca do comportamento das pessoas, comportamento da polícia, comportamento de automobilistas, dos peões, da temperatura, da cidade, de tudo aquilo que a gente vê, e traz a conversa, porque cada um de nós por vezes é contrariado nas manhãs, ainda queria dormir mais um pouco, e esta negociação nem sempre é bem feita. Podemos sair todos no mesmo carro, somos 6, geralmente saímos 3, eu e as minhas filhas saímos 3 de manhã, mas às vezes uma está zangado com outra, ou o pai está zangado com, então é normal, fazemos um troço de 1 quilômetro, ainda
com aquele ambiente fechado, porque pai zangou. Então temos que quebrar para que as crianças entrem para a escola minimamente preparadas para as lições. Chegada à escola, temos e também continuamos com exercícios de mente. Quase todas as minhas aulas têm intervenção dos alunos. E eles têm que intervir, dizer qualquer coisa. Hoje, por exemplo, nós fizemos já no fim da aula um brainstorming, mas um brainstorming não para trazer resultados reais, mas para trazer ideias malucas, coisa que a gente não diz, desde que não insulte pessoas, que não magoa os colegas, mas dizer coisas abstratas que não têm nada a ver com aquilo que estamos a discutir. Tu vejo o campo em que as pessoas têm liberdade de pensar, e essa é uma forma de trazer as pessoas, de criar a vontade, é dizer que as pessoas têm que participar, mas louvar todas as ideias que participam, todos os indivíduos que participam. Temos que dizer que foi muito boa a participação, e vamos ver o que ele pode melhorar. Vai melhorar na fala, vai melhorar no tempo, vai melhorar na gestão de palavras, vai evitar repetições, vai evitar... Portanto, as pessoas aprendem ali e umas com as outras, ensinando. E dizer às pessoas, aos alunos, que as aulas não pertencem a mim, pertencem a eles, e mostrar isso. Não basta dizer, é preciso que eles façam. Então, de um tempo para cá, tenho tentado que as aulas sejam mais dirigidas para os alunos, o ensino virado ao aluno. Tem que ser mesmo o aluno a fazer a aula, mas não porque se deixa toda a aula para ele, prepara-se um tema e ele vai dar e nós vamos corrigir. E ele desenvolve uma técnica. E tenho muitos professores que saíram desse tipo de aulas, que hoje são professores, são meus colegas agora, alguns até são chefes. Excelente. Queremos agradecer este tempo especial que tivemos de poder aprender de si sobre a sua liderança prática, que muito vai nos engrandecer. Desejamos muito bom ânimo, continua a ter esta motivação, esta força fora do comum, a poder ser este combustível que faz um facilitador, aprende, desaprende, e depois cria sempre essa atmosfera das pessoas poderem se manifestar, poderem participar, porque ao fim do dia, como bem disse, é este legado que quer deixar, e desejamos muito sucesso em todos os campos, desde casa até o trabalho. Muito obrigado pelo convite, e espero que tenham sucesso cada vez mais, também porque a vossa atividade é muito útil. Isto faz parte do desenvolvimento do país. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.